Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a atividade de fixação sobre os jogos indígenas. A gente vai falar a respeito de cada questão que foi proposta, tá certo? Então, a primeira questão, ela pergunta quando surgiu os jogos indígenas. Vimos na aula anterior um pouquinho a respeito dos jogos indígenas, dentre eles tem o arco e flecha, natação, enfim, tem vários jogos indígenas. Da mesma forma que existem os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo de futebol, existem também os Jogos Indígenas. E a pergunta quer saber quando surgiu os Jogos Indígenas. A primeira edição dos Jogos ocorreram em 1996 e tem como objetivo a integração entre as tribos, entre as diferentes tribos, assim como o resgate da celebração dessas culturas tradicionais. Ou seja, a primeira edição dos Jogos Olímpicos foi em 1996, com o objetivo de integração entre as diferentes tribos, tá certo? Vamos para a próxima questão. A segunda questão quer saber sobre quais são as entidades que organizam os jogos indígenas. Sabemos que temos a FIFA, que é uma entidade que organiza a Copa do Mundo, né? Temos diversas outras entidades, organizações que organizam esses jogos indígenas. E a questão enunciado, ele quer saber qual é essa entidade que organiza os jogos indígenas. Vamos lá responder. Os jogos indígenas, eles são organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, tá certo? Então, a segunda questão é essa, a nossa resposta. A terceira questão, ela quer saber o que realizavam os índios no período do Brasil colonial que condiz com as práticas corporais. Sabemos que desde os primórdios, os índios, eles faziam uso da atividade física para sua sobrevivência, como a caça, a pesca, a corrida para sua autodefesa, a natação, entre outros. E a questão ela quer saber quais eram realizados os jogos que mais condiz com as práticas corporais lá no início. Na terceira questão, lá na carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500 ainda, relatam indígenas dançando, cantando, girando e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Esta certamente foi a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil, ou seja, a resposta da terceira questão, que ela pede algum relato, alguma forma de práticas corporais dos indígenas, está aí a resposta. Saltar, dançar, girar. Vamos para a nossa quarta e última questão, que quer saber quais provas compõem os jogos indígenas. Eu fiz uma compilação aqui dos nossos slides, né, da aula anterior, falando a respeito de cada um dos jogos, como arco e flecha, cabo de guerra, canoagem, atletismo, corrida com tora, luta corporal, futebol de cabeça, futebol, arremesso de lança, natação, zarabatana. Se você quiser saber mais a respeito de cada um desses tipos de jogos, é só ir na aula anterior, no vídeo sobre os jogos indígenas, que tem falando um pouquinho a respeito de cada um. Então, a nossa aula de hoje foi a correção dessa atividade, a gente falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre os jogos indígenas, tá certo? Próxima aula já entraremos com ginástica e espero vocês. Até breve.